pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, esse vídeo de hoje que eu estou gravando aqui, eu peço licença aos meus seguidores, porque na verdade eu vou tentar fazer aqui uma reparação, né? Tem uma injustiça sendo feita e eu não sou muito a favor de injustiças. Geralmente eu não me intrometo, mas nessa situação que está acontecendo, eu quero deixar aqui o meu depoimento registrado, né? E a minha insatisfação com tudo isso que está acontecendo. Para vocês entenderem, esse vídeo é bem específico, ele vai ser direcionado para terapeutas, né, para pessoas que estão ligadas ao Energy Healer, aos healers, né? Porque envolve pessoas que estão nesse meio. Para isso eu preciso contar para vocês uma história que aconteceu há um tempo atrás. Eu conheci alguns, eu fiz o curso de Energy Healer, né, eu sou terapeuta Master Healer, e aí eu encontrei algumas pessoas e é comum isso acontecer, os terapeutas fazerem contato entre si, né, para trocar experiências, né, trocar vários tipos de materiais que a gente adquire, né, com a experiência que a gente vai trabalhando. E aí eu conheci um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas era um grupo até, vamos dizer assim, tinha umas 6 ou 8 pessoas inicialmente, mas em um determinado momento ele se reduziu a 4 pessoas. Eu, a Neuza Irra, que é uma terapeuta também, que fez o mesmo curso, né, Energy Healer, e mais outros 2 terapeutas, o Jean e o Cláudio. Inicialmente nós fizemos esse grupo com o objetivo de criar uma nova, trazer à tona uma nova metodologia terapêutica que estava surgindo através da Neuza, né? A Neuza é uma pessoa assim, muito iluminada, um espírito muito evoluído, que tem uma mediunidade assim, muito desenvolvida, tem várias faculdades mediúnicas desenvolvidas, mas dentre elas a principal que ela tem é a intuição natural, que é um dos dons mediúnicos mais, que é mais considerado mais puro, que ele vem direto, né, da fonte criadora. E a Neuza tem, ela descobriu nela uma capacidade de canalização de energia quântica. E aí, na época, ela já estudou várias outras terapias. Na época surgiu a ideia da gente fazer uma terapia quântica dos cristais. A ideia inicial era a Neuza canalizar a energia num cristal e aí depois a gente ensinar para um grupo de terapeutas, né, utilizar esses cristais, emanar a energia desses cristais para as pessoas que eles atendiam, né, para os seus familiares, para os amigos, qualquer pessoa pode receber energia desse cristal. Então, a gente formou esse grupo, a Neuza é a pessoa que canaliza os cristais. Eu, o Jean e o Cláudio, a gente dava ideias, a gente mandava material para a Neuza enriquecer ainda mais esses cristais. E o objetivo disso era trazer à tona mais uma ferramenta, né, terapêutica para a gente conseguir ajudar as pessoas a expandir sua consciência, a aumentar a sua expansão de consciência, né, evoluir espiritualmente falando, aumentar a sua vibração energética. E aí foi muito legal no começo, porque a gente trocou bastante experiência e tal. Mas aí, mesmo entre pessoas evoluídas, mesmo entre pessoas com consciência expandida, alguns sentimentos negativos ainda afloram bastante, né? A cobiça, a inveja. E aí, infelizmente, a gente começou a observar que parte do grupo estava interessado
em divulgar esse trabalho e cobrar, né, fazer curso, fazer mentoria, cobrando para que isso fosse repassado para as pessoas. E o objetivo da Neuza e o meu também, principalmente o da Neuza inicialmente, era fazer isso em prol de ajudar as pessoas. Então a Neuza nunca teve o interesse em cobrar, ela sempre quis fazer esse trabalho e ela desde o início fez esse trabalho com o objetivo de facilitar para as pessoas a busca pela sua expansão, melhoria, né, trabalho com seus traumas. Na verdade, esses cristais etéricos, né, eles são utilizados como eles podem ser utilizados como uma forma complementar a uma terapia. Por exemplo, eu sou terapeuta, né? E aí eu trabalho com Energy Healing. Eu posso utilizar o cristal como uma ferramenta a mais nesse atendimento que eu vou fazer, tá? Ou eu simplesmente posso usar o cristal. Então, nosso objetivo inicial era esse, ajudar as pessoas, mas aí a ganância de parte do grupo começou a falar em dinheiro, né, e eles começaram a querer dominar os cristais. Eu sempre fui um dos integrantes do grupo que ficava assim um pouco à parte disso, um pouco fora. Eu ajudava pouco, eu contribuía pouco. Mas como eu não gosto de ver injustiças acontecendo, eu estou trazendo essa informação para vocês aqui, para que todos os healers, para que todos os terapeutas que conhecem essas pessoas, o Jean, o Cláudio, a Neuza e eu, para que vocês tomem consciência do que verdadeiramente aconteceu, tá? Então estou contando toda a história. Num determinado momento, sentimos a necessidade de interromper esse trabalho em grupo. A Neuza saiu do grupo porque ela viu, ela, né, sentiu a necessidade de sair do grupo porque ela viu que o Jean e o Cláudio eles estavam querendo impor a vontade deles na construção e elaboração dos cristais. E na verdade, a Neuza ela canaliza a energia do cristal que vem da espiritualidade, que vem da fonte, né, que vem direto da fonte criadora. Então ela somente capta aquela energia, manipula aquela energia num cristal e ela, quem pode usar essa terapia dos cristais? Qualquer pessoa que seja inicializado, né, que seja iniciado pela Neuza, ela prepara a pessoa para que a pessoa tenha capacidade de emitir essa energia do cristal. Tá? Geralmente ela inicia somente terapeutas, que são pessoas que pressupõem que já têm um determinado conhecimento, já têm uma determinada capacidade de utilização, né, dessa energia e que vai usar essa energia para o bem. Então ela tem vários grupos de WhatsApp com terapeutas, onde ela inicia a pessoa e aí essa pessoa, gratuitamente, sem precisar pagar nada, ela recebe a capacidade de emitir esse cristal. Qualquer pessoa tem esse poder, pode ter esse poder, basta ser iniciado. Então, como eu estava dizendo, a Neuza sentiu a necessidade de sair desse grupo, que inicialmente era feito por nós quatro, e aí eu também saí do grupo. Por quê? Porque o Jean e o Cláudio, eles estavam querendo cobrar pelos trabalhos realizados com os cristais, e eles inventaram uma coisa que não tinha nada a ver com cristal, que é a tal de macro. A macro é uma ferramenta utilizada no Energy Healing. Quem é healer sabe o que eu estou falando. André Sampaio foi o idealizador aqui no Brasil que trouxe essa ferramenta para cá e ele fez a formação dos healers e ele utiliza as macros, certo? Aí o Jean e o Claudio quiseram pegar essa macro, que é do Energy Healing, nem é deles essa ideia, e queria colocar isso dentro do cristal que a Neuza canalizava. A Neuza falou, não dá certo isso, como vocês têm essa ideia e eu penso diferente, então a gente vai desmanchar o grupo, né? Cada um segue seu rumo. E a Neuza seguiu canalizando os cristais. Eu me afastei por um tempo, depois a gente reuniu novamente e aí eu participo desses grupos que a Neuza hoje trabalha com os cristais.
E ela continua fazendo. Existe aí hoje mais de, sei lá, aproximadamente uns 40 cristais que ela canalizou. E as pessoas, vários terapeutas, várias pessoas utilizam esses cristais de uma forma maravilhosa. A gente tem relatos de pessoas de terapeutas que usaram nos seus atendimentos e que tem relatos das pessoas, né? Tem comprovação de fala das pessoas que foram beneficiadas. Curas maravilhosas, tá? E aí, o nosso grande amigo Jean, juntamente com o Cláudio, resolveu, agora no dia 16 de novembro, fazer um comunicado, né? E eu quero mostrar esse comunicado para vocês. E aí é que eu falo que eu acho injusto, porque assim, separamos o grupo, cada um está fazendo o seu trabalho. Em momento nenhum a Neuza falou do Jean, falou do Cláudio, entendeu? A gente, cada um foi para o seu rumo, cada um seguiu o seu caminho. E aí agora o Jean veio fazer, ele fez um comunicado na internet, né, oficial, dizendo que os cristais da Neuza não têm validade mais, né, que os mestres ascens, que a espiritualidade, cancelou os cristais da Neuza. Olha só a arrogância do rapaz, né? Vocês me desculpem se em algum momento eu fui irônico, mas assim, eu não gosto de injustiça, tá? Então eu quero mostrar para vocês toda a verdade que aconteceu. Eu vou mudar minha câmera aqui de lado para vocês verem a publicação que ele postou nas redes sociais. Bom, pessoal, tá aí. Esse é o comunicado que foi feito no dia 16 do 11 pelo Jean. Né? Informamos que os cristais em posse de Neuza passaram por um processo de desprogramação espiritual, conduzido por entidades de alta vibração como Arcanjo Miguel, Arcturianos e Mestre Saint-Germain. Agora eu queria saber como que essa pessoa pode falar em nome dessas divindades aí, dessas consciências tão elevadas. Como que será que ele pode falar no nome delas? Né? Como que será que ele pode ter tanta certeza assim? Vamos continuar lendo. Essa desprogramação foi necessária por um motivo claro. O conteúdo dos cristais não foram adquiridos de forma honesta. Em decorrência de ações inadequadas, os cristais perderam toda a programação original e o poder que possuíam. Gente, muito sério falar um negócio desse, né? O que isso significa? Os cristais em posse de Neuza não têm mais a eficácia de antes. O potencial e a força original desses cristais não existem mais. Qualquer funcionalidade restante será temporária, com alcance extremamente limitado e poder reduzido. Agora olha só, vai ficar pior ainda, hein? O arcanjo Miguel destacou a importância de alertar os participantes dos grupos para que não sejam enganados por informações incorretas, promessas irreais e que a inicialização pode não estar funcionando. Aí aqui para baixo ele fala sobre os cristais originais que ele considera o cristal dele, que são os cristais originais, que é os macro lá, ó. Evolução dos macrocristais. Macro, como eu já falei para vocês, é uma ferramenta de uma técnica que não foi ele que criou, tá? Aí ele coloca aqui, ó, a verdade precisa ser esclarecida para o bem de todos. Jean Struve, fundador dos macrocristais, terapeuta Master Healer. Pois é, pessoal. Então, vocês viram aí o comunicado que ele fez, né? Agora, eu acho engraçado. Como é que uma pessoa... Eu vou falar para vocês, assim, que eu falei que eu quero falar a verdade, né? Eu acompanhei desde o início do grupo todo esse processo de criação dos cristais. No início, a gente trazia informações para a Neuza e ela juntava todas essas informações e canalizava energia e colocava essa energia no cristal, né? E quais eram essas informações que a gente trazia para ela? Crenças fortalecedoras, orações, informações importantes em relação a determinadas doenças, né? E aí a Neuza ia criando os cristais. Por exemplo,
Só para vocês terem uma ideia, um cristal do amor incondicional, né? Ela canalizou a energia do cristal do amor incondicional. E aí a gente pegava tudo que tinha relacionado a amor incondicional, a gente listava, mandava esse material para ela, né? E o Jean e o Cláudio, eles eram caras assim, eles são caras muito inteligentes. Só que o Jean, principalmente, a única coisa que ele fazia era pegar, ia lá na inteligência artificial, é um cara que tem habilidade de mexer com computadores, né? Ele ia, buscava na inteligência artificial tudo sobre aquele tema e juntava aquele material, mandava para a Neuza, ela canalizava a energia do cristal com base, né, e com apoio naquelas informações que a gente mandava para ela. E aí o trabalho era feito. Era um trabalho coletivo. No início estava dando muito bem, muito certo, porque cada um fazia a sua parte. Eu às vezes trazia mais ideias, né? Ah, vamos criar o cristal da elevação vibracional, né? Que a gente emana esse cristal para a pessoa e aí a energia desse cristal consegue elevar um pouco a vibração, né? A frequência vibracional da pessoa. Criamos esse cristal. Dei ideia de vários outros cristais, mas geralmente quem mandava mais informações era o Jean e o Cláudio e a Neuza canalizava. Era assim que funcionava a nossa equipe. Só que a ganância falou mais alto, né? Eles queriam cobrar, eles queriam possuir a ideia original do cristal, só que eles não tinham a capacidade nem o poder de fazer a canalização. Quem faz isso é a Neuza, entendeu? E agora eles têm a coragem de postar esse comunicado aqui na internet, falando que. Eu vou até voltar aqui, pessoal, para ler novamente. Falando que Arcanjo Miguel destacou a importância de alertar os participantes do grupo que não sejam enganados, pois as informações dos cristais, né, podem estar incorretas, para que eles não caiam em promessas, e a inicialização dos cristais não vai estar funcionando. É, é uma capacidade que eu sei que o Jean tem, porque eu canalizei uma escala das vibrações dimensionais há um bom tempo atrás, no início desse trabalho dos cristais, e eu divulguei para eles essa canalização que eu fiz. O Jean teve a capacidade de pegar essa informação que eu trouxe, né, e divulgar para o grupo dos healers, falando que foi ele que trouxe essa informação. Então eu já sei que o Jean, ele tem muita capacidade de ser desonesto, de ser mentiroso, entendeu? Ele faz qualquer tipo de coisa para ele aparecer na frente das outras pessoas. Infelizmente, ele é um cara que tem muita capacidade, que tem muita inteligência, só que a parte da desonestidade também ainda está falando alto, né? A parte da ganância ainda está sendo grande. E eu lamento muito por isso. Lamento mesmo porque, pessoal, vocês acham que Arcanjo Miguel, que os arcturianos, que Saint Germain, se tivesse que inutilizar a utilização dos cristais, se tivesse que interromper a utilização dos cristais, eles iam falar para o Jean dar esse recado? Se realmente houvesse desonestidade da parte da Neuza e esse trabalho precisasse ser encerrado, ele seria encerrado, pronto. A espiritualidade ia inutilizar os cristais e as pessoas que usam os cristais iam perceber que eles não teriam mais efeito, não teriam mais utilidade nenhuma, né? Mas o que é que o Jean está querendo com esse comunicado? O que a gente vê aí pela internet é um hater, né? Invejoso, que não tem capacidade de fazer o que a Neuza faz. E aí ele está jogando pedra, querendo destruir o trabalho da Neuza. A Neuza está muito tranquila, ela não quis se posicionar em relação a isso, ela se posicionou por escrito nos grupos,
falando a respeito da opinião dela sobre esse comunicado. Mas como eu também faço parte dessa história, eu também faço parte dessa construção dos cristais, desde o início eu tive presente, e eu utilizo os cristais nos meus atendimentos, são vários benefícios que eu já consegui alcançar através desses cristais. Eu não podia deixar essa fala do Jean, desonesta e injusta, prevalecer aí na internet sem uma resposta, tá, Jean? Então, assim, sinto muito porque você é um cara que tem uma capacidade muito grande, mas infelizmente você está sendo desonesto e a justiça divina é que vai prevalecer. Nós vamos continuar trabalhando com os cristais, nós vamos continuar beneficiando gratuitamente as pessoas que precisam. Se você é terapeuta, se você quer uma ferramenta a mais para auxiliar nos seus atendimentos, procure o nosso grupo, procure a Neuza, pode me procurar. Eu tenho esse canal aqui no YouTube, né, que eu comecei recentemente, há pouco tempo. Eu gravo vídeos para ajudar as pessoas a expandir a sua consciência, mas eu não pude deixar de gravar esse vídeo aqui para falar sobre esse assunto, né? Infelizmente, se tem alguém aqui que agiu com desonestidade, com falsidade, não foi a Neuza, tá? A Neuza vai continuar fazendo o trabalho dela, a espiritualidade que ampara ela é muito grande, muito forte, né? É a mesma espiritualidade que está aqui para todos nós, mas ela tem uma expansão de consciência, ela está um pouquinho à nossa frente, em termos de evolução. Todos nós podemos um dia chegar onde ela está e ter a capacidade de fazer o que ela faz, mas cada um veio aqui para fazer uma missão, né? E aí tem gente que não consegue fazer o que ela faz, e aí tem o que? Inveja, né? E aí tenta menosprezar o trabalho dela, tenta denegrir a imagem dela. Essa palavra nem é feia, né? A gente denegrir não deve ser utilizada. Ainda mais que a gente está chegando aí próximo do Dia da Consciência Negra, então vou pedir desculpa e vou utilizar uma outra palavra. As pessoas que não conseguem fazer o que a Neuza faz tentam menosprezar o seu trabalho, mas não vão conseguir, tá? Pode ficar tranquilo. Jean, Cláudio, qualquer mais outro healer aí que pensa da mesma forma, não precisa utilizar os cristais da Neuza, que eu sei que vocês utilizaram bastante tempo. Deixe de utilizar. Deixa só os terapeutas que acreditam no potencial do trabalho dela usarem. E eu convido você que não conhece essa técnica, que não conhece a energia dos cristais quânticos, procura a gente. A Neuza vai iniciar você e você vai ter essa ferramenta maravilhosa nas suas mãos para poder trabalhar. Jean, essa sua atitude foi muito pequena para tentar derrubar o trabalho da Neuza. Precisa de muito mais esforço, tá? Pessoal, quero agradecer a paciência de vocês. Coloco-me à disposição para explicar mais alguma coisa, para dar mais algum detalhe. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, o número do meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, quem quiser procurar para saber mais informações a respeito dessa tecnologia dos cristais quânticos, quiser agregar nas suas terapias, aí no seu conhecimento, pode procurar a gente está aqui de coração aberto, com o objetivo de ajudar e sem querer cobrar nada, sem querer pisar em ninguém, tá? Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem capacidade de poder ajudar, basta ter amor no coração, né? E aí, nesse final de transição planetária que a gente está vivendo, as coisas vão ser muito mais intensificadas. As máscaras vão começar a cair, já estão começando a cair, né? Então, já, não adianta. A gente sabe que a gente dá o que a gente tem no coração, tá? Sua máscara já caiu. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Um grande abraço.